Olá, meu nome é Dânia e seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Meu nome é Dânia e hoje vamos trazer mais um conteúdo do irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, que é canalizado pelo irmão On Mani Lilian no canal Clive em Seres de Luz. Se esse conteúdo lhe parece abstrato, pode ficar tranquilo. Ao longo dessa aula, eu vou trazer essa ideia em exemplos do dia a dia. Sentimentos que às vezes você não sabe explicar ou identificar. Por exemplo, sincronicidades, sonhos, intuições. Você pensa numa pessoa e essa pessoa te liga. Então, a linguagem universal é basicamente a forma como a vida conversa com você todo dia, o tempo todo. Meu convite é: escuta com o coração aberto. Pega o que faz sentido para você e guarde essa ferramenta para a tua própria jornada. E vamos nos preparando. Respire fundo, lentamente. Sinta a sua presença e abre o seu coração para ouvir as palavras de Joseph. O tema da aula de hoje é a propulsão como composição evolutiva. A linguagem universal demonstra que todo aparato tecnológico é composto de um significado específico. A propulsão é uma composição de múltiplos elementos que se propagam no vazio do espaço e se ambientam com os elementos que estão fora. E tais elementos são os que servem de auxílio para que a propulsão aconteça de forma comunicativa. Todas as tecnologias química, física, eletrônica permeiam a estabilidade frequencial. E tal estabilidade frequencial é utilizada para que haja comunicação espacial. Quando essa comunicação espacial acontece, os elementos que estão sendo gerados por meio da propulsão a jato formam traços comunicativos por meio de partículas que se conectam à malha magnética do espaço vazio. Essa malha magnética está conectada a uma malha universal. E essa comunicação ultrapassa a compreensão da matemática atual, dos pensamentos e das tecnologias, invenções que ainda não foram trabalhadas. Essa comunicação na propulsão corresponde a todos os outros fatores que geram o deslocamento de naves, utilizando a propulsão. Esse deslocamento fica registrado no espaço, e esse espaço está conectado a todos os elementos contidos similares a essa propulsão. Há várias tecnologias existentes em outros lugares dimensionais, e tais lugares dimensionais recebem esse sinal da propulsão a jato. Esses lugares sabem exatamente qual o sentido evolutivo que está sendo utilizado na composição da propulsão a jato. Para sermos mais objetivos, o tecnológico que gera a propulsão se entrelaça e gera uma comunicação. E quando essa comunicação associada, abre-se uma espécie de portal que interage com as partículas universais e comunica-se o que está acontecendo.
uma comunicação de deslocamento espacial. O sentido permanece idêntico. Continua dizendo que existem tecnologias em outros lugares dimensionais que recebem esse sinal. E quando atingido um fator comunicador específico, se conecta a uma ambientação dimensional específica, na qual está acessível ou a qual está conectada a tecnologia que se conecta àquela dimensão. Portanto, a linguagem universal mostra que cada elemento utilizado gera um novo estado propulsivo tecnológico. Ou seja, quanto mais você desenvolve algo que ultrapassa uma velocidade anterior, e ao atingir um determinado composto em relação à velocidade, abre-se um campo comunicativo espacial. E esse campo libera transmissores, os quais comunicam ao outro lado da dimensão que há tecnologia sendo utilizada em outro lugar e que conecta essas duas dimensões. Essa interação ocorre de forma que um lado sabe do outro, ou melhor, muitas vezes um sabe da existência do outro e o outro ainda saberá da existência daquele que recebeu o comunicado. Então, podemos dizer que a complexidade evolutiva, por meio da propulsão, cria campos multidimensionais que se comunicam por meio dos elementos que estão sendo utilizados versus a velocidade que está sendo utilizada. Quanto maior for a velocidade, maior será o estado vibracional, com o qual se abrirão os portais comunicativos multidimensionais. Parece muito tecnológico, muito surreal, mas isso na linguagem universal serve para aquele que já está utilizando determinada tecnologia. A propulsão recebe o comunicado de que há outras raças, outros lugares que já descobriram tal tecnologia e que podem ser visitados. Porque a propulsão a jato, como eu falei, é composta de níveis e tais níveis têm compostos distintos que aumentam ou diminuem a propulsão espacial. Então, motores de dobra que se utilizam numa espécie de propulsão, propulsões a jato e propulsões nucleares, todos são níveis que se comunicam por meio do espaço. Então, a linguagem universal mostra que a comunicação não acontece apenas de forma humana ou de raça para raça. A comunicação não acontece apenas entre vidas, mas sim, o espaço está lotado de partículas. E essas partículas, quando recebem o estímulo adequado, formam esse campo magnético comunicativo. Por isso, a propulsão, quando gerada em determinada vibração, forma esses campos magnéticos que conectam outras dimensões para informar outros habitantes ou outras raças de outros lugares que já são habilitados a utilizar a propulsão a jato ou todos os níveis de propulsão e que já estão se preparando para um novo estágio comunicativo, literalmente um salto quântico evolutivo, que irá possibilitar interações entre raças e seres, estar em diferentes lugares tão distantes e ainda assim poderem ser recebidos em lugares igualmente distantes.
mas os habitantes desses lugares saberão com muita antecedência que vocês estão se deslocando para determinada direção, porque antes de chegarem, a propulsão se conectou a essa malha e enviou sinais muito antes de vocês chegarem a algum lugar. Essa aula é mais complexa, porém abre um campo de profundo debate, de profundos questionamentos. Ela também demonstra que, criando uma analogia, a velocidade do som quebra vidros. E como ela quebra os vidros? Ela quebra os vidros porque interage com os elementos contidos no espaço, que criam essa sinergia e transformam o vidro sólido em vários pedacinhos. Fisicamente e aparentemente não há nada, mas claramente você vê uma grande interação energética. A propulsão tem o mesmo princípio da comunicação. Esse é o tema que queremos abordar mais e mais à frente. Para nos aprofundarmos em elementos tecnológicos que se comunicam com o espaço e que enviam detalhes frequenciais para lugares que são imaginados por vocês. Esses recados indicam o endereço específico do planeta de vocês, a localização geomagnética universal. Abordaremos mais e mais esse assunto, os seus derivados, nas próximas aulas. Então, na aula de hoje, Joseph nos explica que todo tipo de propulsão, seja ela a jato, ou de dobra, ou nuclear, não serve só para empurrar uma nave pelo espaço, mas também para se comunicar. Quando a nave acelera e a propulsão entra em um nível de vibração, ela cria campos magnéticos no espaço, conectados a uma malha universal. Esses campos carregam informações com um endereço geomagnético do planeta de origem, e outras raças ou dimensões que já dominam essa tecnologia, ou tecnologias semelhantes, conseguem captar esses sinais antes mesmo de qualquer nave chegar ao seu planeta. E quanto maior for essa velocidade, maior é o estado vibracional, mais forte fica esse campo comunicativo, abrindo então verdadeiros portais de informações entre as dimensões. Na aula de hoje, Joseph faz uma analogia com a velocidade do som quebrando vidro. Não vemos o som, mas podemos ver o efeito do som com os caquinhos quebrados. O vidro não quebra do nada, ele quebra dessa frequência emanada. E do mesmo jeito, a propulsão gera uma interação energética invisível que comunica pelo espaço, onde já existe essa tecnologia, onde já é usada essa tecnologia, e que é possível criar um nível de contato entre raças e dimensões. E é essa evolução que está se aproximando para a humanidade com a vinda da quinta dimensão. E este é o verdadeiro salto quântico evolutivo na comunicação cósmica da humanidade. Essa comunicação entre
dimensões e raças que vivem fora do planeta Terra. E chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a você que está comigo até este momento. Agradeço a Josa por todo esse conhecimento, ensinamento. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder passar todo esse conhecimento a você. Gratidão.